É isso aí, galera. Estamos aqui de volta. Nosso primeiro vídeo de nossa jornada de geopolítica, hein? É isso aí, pessoal. E vocês pediram e agora vocês vão ter. Vocês votaram lá e escolheram o nosso primeiro conteúdo da nossa jornada de geopolítica. Estamos aqui juntos, firmes e fortes, trabalhando aqui para botar um conteúdo de qualidade para vocês. Lembrando, nossa jornada de geopolítica ela é exclusiva. Bota aí, bota exclusiva aí, meu filho, dá trabalho para fazer. É exclusiva aqui no YouTube. Então eu vou dizer, fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Não adianta querer, eu não vou colocar no Instagram. Instagram são as nossas aulas lá do Manual Compacto de Geografia. Quer aprender sobre geopolítica, quer entender os conflitos geopolíticos no mundo, as questões geopolíticas no mundo, você tem que vir no meu YouTube, se inscrever, curtir, dar like e compartilhar. Porque não adianta, eu não vou colocar no Instagram. Quero ver você no meu YouTube. Professor Felipe Wagner. Né? Esse vídeo está no YouTube e eu quero você que está assistindo mais vezes aqui presente, principalmente nos nossos vídeos. Não que nossas aulas não sejam importantes, claro, não quero dizer isso, mas principalmente nos nossos vídeos daqui da jornada de geopolítica. Vamos lá. Nosso primeiro conteúdo, vocês votaram lá na enquete, foi o conteúdo escolhido por vocês é sobre a Crimeia, né? Sobre a questão da Crimeia. Eu elenquei 3 conteúdos para vocês, 3. Desses 3 vocês votaram, né? Os 3 conteúdos, se eu não me falha a memória, foram Crimeia, Caxemira e Tigray, né? Aí houve um empate entre a questão da Crimeia e a questão de Tigray. Vocês desempataram e votaram na Crimeia. Então, se é Crimeia que vocês querem, Crimeia vocês vão ter. E vamos lá entrar no assunto da Crimeia. Né? A Crimeia é uma região autônoma da Rússia que está sob reivindicação da Ucrânia e fica localizada no sudeste da Ucrânia e no sudoeste da Rússia. Por que eu estou dizendo, eu estou dando 2 localizações? Porque ela é disputada, é uma região que está sendo disputada, ela está sob reivindicação. Então, a Crimeia, eu dou para vocês 2 localidades. E a localização, né, da Crimeia, né, principal é no leste europeu, na região do Mar Negro, né, que é de muita importância lá. A Crimeia hoje tem um status de república autônoma, né? E como a gente vai se referir, o nome oficial da Crimeia é de República da Crimeia. Mas como assim uma república se a Crimeia pertence à Rússia, se a Crimeia pertenceu à Ucrânia, ou ela de fato pertence à Ucrânia e de jure pertence à Rússia, ou ela de jure pertence à Ucrânia e de fato pertence à Rússia, porque é difícil dizer a quem a Crimeia pertence, porque é uma região que está sob disputa. E o que eu posso dizer? A região da Crimeia é uma península entrando no mérito da geografia física. A península é uma faixa de terra que avança para o mar, ou seja, é uma faixa de terra, uma porção de terra ligada ao continente, que sai do continente e avança para o mar, e vai avançando para o mar. No caso, a Crimeia ela é uma península, né, ligada ao continente europeu, ao leste europeu, né, ao sul, ali a região europeia, né, o continente europeu, que avança para o Mar Negro, né, que é o mar onde está localizada a República da Crimeia. E como a República da Crimeia é uma república, se ela pertence à Rússia, enfim, é porque a Rússia ela tem três formas, né? Diferente de nós aqui no Brasil, que é a República Federativa, a Rússia também trabalha com um sistema federalista, mas é um pouco diferente. A Rússia, aqui nós temos os estados, né? Os estados não têm status de república, apesar de terem autonomia, não são repúblicas e não podemos reivindicar a independência aqui no Brasil. Lá na Rússia também não pode, não se deve. Mas a Rússia ela dá o status de repúblicas às suas regiões mais autônomas, ou às regiões que procuraram por mais autonomia. Ou seja, existem várias repúblicas autônomas na Rússia. Né? A Rússia tem 3 divisões, os oblastes, as krais e as repúblicas. Né? Os oblastes e as krais são territórios e estados que recebem mais influência do governo, apesar de possuírem um certo tipo de autonomia. E as repúblicas elas possuem mais autonomia que os oblastes e as krais. Sendo que
né? A República ela não possui autonomia em relação à Rússia, em relação à independência da Rússia, mas sendo que as repúblicas autônomas russas elas possuem as suas próprias constituições, elas possuem seus próprios parlamentos, suas próprias leis, suas próprias fomentações, né? Existem vários países dentro da Rússia. Ao todo, se não me engano, são 19 repúblicas autônomas dentro do território russo, dentro da Federação Russa, né? E como se fossem países dentro da Rússia. Se você, por exemplo, gosta de futebol, é só olhar para os times da Rússia que vocês vão ver dentro do campeonato russo times de algumas das repúblicas da Rússia, das repúblicas autônomas que estão dentro da Rússia, né? Lembrando, essas repúblicas, elas possuem seu próprio sistema de governo, né? Como eu acabei de citar, Constituição, Parlamento, leis, mas a Constituição dessas repúblicas não podem ser maiores do que a Constituição russa, ou seja, mesmo tendo uma autonomia, a autonomia não é de 100%. A autonomia está sob julgo da Federação Russa, ou seja, você não tem direito de requerer a própria independência, como ocorreu com a Chechênia lá no final da década de 90, né? Que foi uma guerra arrasadora lá que houve no território da Chechênia quando ela reivindicou a independência total da Rússia. Não, hoje a Chechênia é uma república autônoma, assim como a Crimeia, mas não possui o julgo independente total, né? Porque a constituição dela não pode ser maior do que a Constituição da Rússia, como para qualquer outra república da Rússia, né? Aí voltando a falar sobre isso, né? Como eu costumo citar o exemplo do futebol na Rússia, existem times que são dessas repúblicas, não são times russos. Eu não considero esses times como times russos, porque as repúblicas elas têm sua própria característica, suas próprias identidades. Como vou citar aqui, por exemplo, o Akhmat Grozny. Akhmat Grozny é um time da cidade de Akhmat. E Akhmat é a capital da Chechênia, da República da Chechênia. Outro exemplo que tem no Campeonato Russo, tem um Rubin Kazan, que é um time bastante conhecido da Rússia. Esse time não é um time russo, é um time da cidade de Kazan. Kazan é a capital da República do Tartaristão. Outro time que eu posso citar aqui para vocês é o Ufa, que é um time que leva o nome da cidade de Ufa, que é a capital da República do Barcostostão, né? E existem várias repúblicas, né? Como eu falei para vocês, são 19. Eu vou citar outras aqui para vocês. Além de Chechênia, Barcostostão, Tartaristão, nós temos Daguestão, nós temos a Alânia, nós temos a República da Ossétia e a República da Crimeia, que foi a mais nova aí a integrar aí o território russo, né? E vocês podem pesquisar aí, se vocês estiverem curiosos, vocês podem pesquisar aí na internet quais são as 19 repúblicas autônomas que estão dentro da Rússia, né? Vamos lá. Vamos falar sobre a Crimeia. Crimeia é de fato uma divisão federal da Federação Russa, né? Localizada no sudoeste da Rússia. Eu estou falando da Crimeia aqui como parte do território russo. E é constituída como uma república autônoma, né? Do mesmo fato que as outras repúblicas. A República da Crimeia possui parlamento próprio, possui constituição, possui as próprias leis e fomentações e possui suas próprias diretrizes governamentais, todas sob julgo da Federação Russa. A Constituição da Crimeia, como de qualquer outra república, não pode ser maior do que a Constituição da própria Federação Russa. A capital e a maior cidade da Crimeia é Simferopol, né, que é a capital. A segunda maior cidade é Sebastopol. Em 2014, a República da Crimeia tinha 1.891.465 habitantes. Seu presidente atual é o Sergei Aksionov, né, o presidente da República da Crimeia. A Crimeia ela já fez parte do Império Russo e da Rússia Soviética, tendo sido entregue à Ucrânia em 1954. Desde 1991, quando houve o colapso da União Soviética, o fim da União Soviética, quando lá o último presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, quis implementar a perestroika e a glasnost, que foram as medidas socioeconômicas lá que ele quis para reerguer a União Soviética, e as outras repúblicas soviéticas não concordaram e decidiram pelo fim da União, a República da Crimeia foi considerada uma república autônoma também dentro da Ucrânia, né? Semelhante aos moldes
da Federação Russa, né? A Ucrânia, né, que até 2014 era detentora total da posse da Crimeia, né? Ela também considerava a Crimeia como uma república autônoma, aos moldes da Federação Russa, só que sob jugo da Ucrânia, dando um certo tipo de autonomia, mas tem um tratado, né, que chamou a atenção lá em 1996, como também ocorre nas repúblicas da Rússia. Né? Em 1996 foi declarada como uma república inseparável da Ucrânia, ou seja, foi elaborado um documento por parte do governo ucraniano de que a Crimeia, né, a Ucrânia, ela já visando o interesse, que já sempre houve esse desejo, né? Eu posso dizer que para eles fazerem isso em 96, né, dizerem que elaborarem um documento, um papel dizendo que a Crimeia não pode se separar de forma nenhuma da Ucrânia, eles já sabiam que havia um desejo dos tártaros crimeios de se separarem da Ucrânia e integrarem possivelmente, ou seriam uma nação independente, né, totalmente independente, ou se integrarem à Rússia, como houve, como aconteceu. Então eles elaboraram esse documento, né, que declarou a Crimeia como um território inseparável, como uma república inseparável da Ucrânia. Né? Em 11 de março de 2014, o Parlamento da Crimeia e a Prefeitura de Sebastopol emitiram, em conjunto, a intenção unilateral de se separar da Ucrânia, caso ocorresse um voto sim no referendo de anexação à Rússia, que ocorreu em 16 de março de 2014. Ou seja, no ano de 2014 foi um ano que foi esse ano de 2014 foi um divisor de águas lá na Crimeia, porque a população da Crimeia, né, digamos assim, o parlamento da Crimeia, ele elaborou um referendo. O que é um referendo? Uma votação popular, e que o povo, a população da Crimeia, ela iria decidir pelo sim ou pelo não. E o que é esse sim ou não? O sim é a favor de se separar da Ucrânia e se juntar à Rússia, deixar de ser uma república ucraniana para passar a ser uma república russa, ou pelo não, pelo desejo de continuar como uma república russa, uma república ucraniana, desculpe. E a cidade de Sebastopol, junto com o parlamento da Crimeia, né, disseram que se caso ocorresse o sim, eles não iam medir esforços e iriam declarar a separação da Ucrânia, né, e iriam declarar a independência, né, independência entre aspas, né, porque eles não iam ser uma nação totalmente independente, eles iam sair do jugo ucraniano e entrar dentro do jugo russo. Mas por que isso? Existe essa intenção porque a Crimeia, ela é uma região, apesar de estar na Ucrânia, né, desde 1954, né, apesar de ter estado na Ucrânia desde 1954, a população da Crimeia, a grande maioria era de origem russa, ou seja, é como se a Crimeia fosse uma porção russa, de população russa, dentro do território ucraniano. Né? E por essa população ser de maioria russa, existia um desejo natural de fazer parte da sua pátria-mãe, a Rússia. Então, ocorreu lá esse referendo, mesmo sobre o jugo da declaração de não independência, que foi elaborado lá em Kiev, né, a capital da Ucrânia, Kiev, foi elaborado lá esse papel aí, esse tratado aí, esse acordo aí, né, que creio eu que não foi visto com bons olhos aí pela população da Crimeia, de nunca se separar da Ucrânia. Mas mesmo assim, sobre isso, foi feito esse referendo, né? E o referendo sobre o Estatuto da Crimeia permitiu que os cidadãos votassem, né, os cidadãos da Crimeia votassem se deveria integrar a Rússia ou continuar com a Ucrânia. O sim para a Rússia venceu com 96,77% de aprovação da população. A população da Crimeia votou, né, 96, né, votou massificamente, né, votação arrasadora, 96,77% a favor da declaração de independência em relação à Ucrânia e a anexação lá para a Rússia. Né? Venceu aí o sim.
o referendo não foi reconhecido pela comunidade internacional. A ONU criticou a organização do referendo. Por quê? Porque esse referendo ele foi realizado de uma forma bem interessante, né, entre aspas. Esse referendo ele foi realizado com a presença de grupos paramilitares e de milícias sem identificação, mas que claramente pela imagem dos carros, né, esses grupos paramilitares foram identificados como grupos russos que entraram dentro do território ucraniano da Crimeia para ajudar na organização desse referendo, né? Grupos paramilitares e milícias russas entraram dentro da Crimeia lá no momento da votação para auxiliar a organização do referendo. E com a ajuda desses grupos, 96,77% da população votou a favor da independência da Crimeia em relação à Ucrânia e da anexação da Crimeia em relação à Rússia. Aí a União Europeia, o Canadá, o Japão e os Estados Unidos como sempre, declararam a votação como ilegal, né? E os Estados Unidos classificaram que a Crimeia era um território ucraniano sob ocupação russa, ou seja, uma invasão. O que ocorreu lá na Crimeia foi claramente uma invasão. Segundo, não estou falando aqui de mim, segundo o julgo lá da União Europeia, do Canadá, do Japão e dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, né, endossaram que a Crimeia seria um território ucraniano sob ocupação russa, né, caracterizando uma invasão de território. Meio que uma... Isso, se a gente for olhar ao pé da letra, é meio que uma guerra não declarada, né? Você chegar lá, invadir o território de alguém, complicado, né, a situação. Mas vamos lá, qual o real interesse russo na Crimeia? Vamos lá. Os russos gostam da Crimeia por ela possuir uma cidade heróica da era soviética, né? A cidade de Sebastopol, que foi a cidade que comunicou lá o interesse de se separar lá da Ucrânia, cujo a votação do referendo fosse um sim para a Rússia, né? Sebastopol foi sitiada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e tem um apelo emocional muito forte, né? Ela foi uma cidade que foi sitiada pelos nazistas, né? E ela foi heroicamente reconquistada, né? Ela foi sitiada, né? E ocorreu lá uma batalha, a Batalha de Sebastopol, a Batalha da Crimeia lá, e heroicamente os soldados soviéticos do Exército Vermelho lá de Joseph Stalin, né, que foi um dos grandes líderes, né, que passou o maior tempo no poder lá na União Soviética, conseguiu derrotar o exército nazista de Hitler, lá, um dos exércitos dele, a Blitzkrieg, lá na Crimeia. E por conta disso, né, os russos gostam muito lá da Crimeia, principalmente da cidade de Sebastopol. E a população russa, né, que é a maioria lá na região da Crimeia, ela tem um apelo emocional muito forte pela Crimeia. Mas vamos verificar isso aí. A Crimeia, ela fica em uma área estratégica do Mar Negro, olha aí. Muito próxima do sudoeste da Rússia, né? Hoje, como a Crimeia já é um território russo, né, a gente já pode dizer que a Crimeia fica no sudoeste da Rússia. E a maior parte da população é de origem russa, né? Como já havia citado para vocês. A Rússia se faz presente com um quartel-general em Sebastopol, isso desde 2014, na invasão lá na Crimeia. A Rússia se fez presente com um quartel-general em Sebastopol, sendo reforçada por uma frota marítima no Mar Negro, protegendo o porto para a Ucrânia. O porto, né? Protegendo o porto, desculpe. Protegendo o porto, né? Então, existe uma grande frota, uma esquadra russa lá, de navios, né, no Mar Negro, que o intuito é proteger o porto de Sebastopol. E para a Ucrânia, a perda da Crimeia é um duro golpe. Vamos lá. Se a gente for olhar o território russo, a gente olha que grande parte do mar que banha o território russo, na porção norte,
fica ali naquela região do Ártico, que é muito complicado por conta do clima. O clima ali naquela região é um clima extremamente... Os climas, eu não vou nem dizer que é um clima frio, é um clima glacial na porção do Mar do Norte da Rússia. Então é inavegável, não sei nem se essa palavra existe, mas você que é professor de português, me desculpe. É um trecho não navegável, que é o norte da Rússia, né? Lá, que fica banhado pelo Oceano Glacial Ártico. A outra porção de mar que a Rússia tem é o Oceano Pacífico, ali próximo ao Japão e próximo ali ao Alasca. O problema é que ali é longe de tudo, né? É longe de todo a zona de interesse comercial. Não que a Rússia não tenha. A Rússia tem uma relação comercial, né? Com a China, com a Coreia do Norte, né? E ali com aquela região dos países asiáticos ali, tipo Vietnã, Filipinas, enfim, a Rússia tem uma relação comercial e o escoamento, né, do comércio é feito pelo Oceano Pacífico. Mas a Rússia também tem relações comerciais com alguns países do Oceano Atlântico, que são banhados pelo Oceano Atlântico, pelo Mar Mediterrâneo, na região da África. Então é muito importante para a Rússia, como a Rússia ela tem um trecho quase não navegável lá próximo ao Polo Norte, né, que a gente chama de Polo Norte, lá no Ártico. É muito importante para a Rússia que ela detenha um porto na região mais próxima do Mar Mediterrâneo e no Mar Negro, né? O Mar Negro ele fica muito perto, ele tem uma delimitação com o Mar Mediterrâneo que tem saída tanto para o Oceano Índico, né? Através do Canal de Suez, que teve aquele navio lá que ficou encalhado pelo Canal de Suez, é a principal forma de transitar entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico, né? Você sai pelo Mar Mediterrâneo, passa o Canal de Suez, vem pelo Mar Vermelho e sai no Oceano Índico, né? E também o Mar Negro é uma importante rota de ligação daquela região ali do leste europeu para o Mar Mediterrâneo e você ter a saída lá para o Oceano Atlântico e você poder ir para os Estados Unidos, México, Brasil, enfim. É muito importante você ter um porto no Mar Negro para que você tenha relações comerciais com outros locais e seja facilitada. Ou seja, esse interesse russo na Crimeia, grande parte dele é por conta do porto de Sebastopol. Porque o porto de Sebastopol fica no Mar Negro. E o Mar Negro é uma importante rota de entrada e saída para o Mar Mediterrâneo, que é uma importante rota de entrada e saída para o Oceano Atlântico. E daí você tem uma infinidade de navegação. Ou seja, a principal intenção da Rússia é no porto, nesse porto, porque seria uma saída da Rússia para o Mar Negro, sendo que a Rússia ela é muito atingida ali na região siberiana pelo congelamento, né, enfim, pelo congelamento do mar. Então é importante demais a Crimeia para a Rússia pela posição estratégica do território da Crimeia em relação ao porto, que é uma importante rota de saída lá das relações comerciais da Rússia. Então, a Rússia tem uma região muito estratégica nas mãos agora. E a Ucrânia, o que é que acha disso, né? A Ucrânia teve um governo deposto. Né? O presidente da Ucrânia, quando houve a tomada da Rússia em relação à Crimeia, né? Quando houve lá o referendo, ele foi muito criticado pela população e acabou saindo do governo, né? E foi eleito um novo governo, inclusive o presidente da Ucrânia hoje é um humorista. Mas vamos lá. Para o governo ucraniano, a intervenção militar russa é uma declaração de guerra, que a Rússia se fez presente e se faz presente militarmente lá na Crimeia. A ONU pede uma saída diplomática, né? A ONU pede que haja uma negociação entre a Ucrânia e a Rússia sobre a questão da Crimeia, né? Que as duas cheguem num consenso, na conversa, no diálogo. A Ucrânia diz que o parlamento da Crimeia é ilegal. Não tem legitimidade o parlamento da Crimeia. Os Estados Unidos exigem a retirada das tropas russas e ameaçam impor sanções, né? Como essas
exigências dos Estados Unidos não foram atendidas, os Estados Unidos impuseram sanções em cima da Rússia, principalmente sanções comerciais, né? Ou seja, empresas dos Estados Unidos são proibidas de adquirir ou terem uma relação comercial com comerciantes russos, né? Os Estados Unidos impôs sanções à Rússia. Eu quero falar no plural, as Rússias. Então, os Estados Unidos impuseram sanções. E depois de 5 anos, em 2019, o presidente Vladimir Putin promoveu a anexação total da Crimeia. Ou seja, ele interligou a Crimeia totalmente à Rússia. Ele criou uma ferrovia que liga a Crimeia ao restante do território russo, inclusive passando pelo Estreito de Kerch. Ele fez rodovias também que integram a Crimeia ao restante da Rússia, né? Inclusive houve a inauguração dessa rodovia com ele lá dirigindo o caminhão, passando pela ponte, né? Que liga a Crimeia ao restante da Rússia. E hoje a Crimeia é um território, a República da Crimeia, ela é totalmente conectada à Rússia, ou seja, a Rússia já tem total controle sobre a Crimeia. Mesmo com a reivindicação da Ucrânia ainda, a Ucrânia ainda reivindica a Crimeia, e a Rússia, ela enfrenta inúmeras acusações sobre prisões arbitrárias e violações de direitos humanos, ou seja, muitas pessoas ali na Crimeia que são contrárias à anexação da Crimeia por parte da Rússia, que expressam esse desejo, expressam, na verdade, a opinião de dizerem que são contra essa anexação, elas sofrem com prisões e também por violações de direitos humanos, né? A gente sabe, né? Violações podem ser, enfim, vocês deduzam aí na mente de vocês o que são violações de direitos humanos, né? Que são atos de violência. Então, quem é contrário sofre repressão por parte do... Enfim, vocês sabem. Então, é isso, galera. Esse foi nosso primeiro vídeo sobre a jornada de geopolítica. Vocês podem digitar nos comentários aí o que é que vocês acham, o que é que vocês acharam. E se tiver coisa para me corrigir, me corrijam. Se vocês gostarem, podem dar o dislike. Se vocês não gostarem, podem dar o dislike. Se vocês gostarem, deem um like aí, deixem aí. Compartilhem e se inscrevam no canal. Por favor, se inscrevam no canal. Preciso muito do apoio de vocês. É isso aí, galera. Falou. A gente se vê na próxima. Nosso vídeo sobre Tigray vai ser o próximo vídeo da nossa jornada de geopolítica, que provavelmente irá ao ar na quarta-feira. Valeu, galera. Falou!